Olá, irmãos! Dando sequência aos nossos devocionais com base no livro de Atos, hoje faremos uma reflexão sobre os versos 12 a 14 do capítulo 1, e os versos dizem o seguinte: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pois bem, irmãos, temos aqui uma passagem que ocorre imediatamente após a ascensão de Cristo, e nós vemos aqui esse grupo de pessoas, esses discípulos de Cristo, retornando a Jerusalém. Isso não é uma atitude por acaso, mas de fato nós vemos que no verso 4 do mesmo capítulo, o próprio Cristo ele determina seus discípulos para que retornem a Jerusalém, para que fiquem lá até que a promessa do Senhor se cumprisse. E ele estava se referindo ao descer do Espírito Santo, ao Pentecostes, que ocorre no capítulo 2 de Atos. Então os discípulos assim o fazem, eles retornam a Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras, e essa distância de cerca de 1 quilômetro e pouco, algo do gênero, foi percorrida por eles, e chegando lá em Jerusalém, nós vemos aqui no versículo 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Então, imediatamente após chegarem em Jerusalém, eles vão até o cenáculo, né? Subiram até o cenáculo, que era um local afastado, né? E o cenáculo que foi um local importantíssimo no ministério de Cristo, no ministério dos apóstolos, e até hoje, né, é um local visitado, apesar de ter sido parcialmente destruído na destruição de Jerusalém do ano 70 pelos romanos. Ainda assim algumas paredes ficaram de pé e eles revitalizaram esse espaço e continua existindo, né? Então esse local, e foi um local de muitas promessas, foi um local de momentos bíblicos interessantíssimos, né? Um local onde os discípulos buscam a Cristo, onde Cristo orou de fato com os discípulos, onde vemos aqui eles orando pelo derramamento do Espírito. Foi o local da última ceia, onde naquela atmosfera de tristeza, os discípulos souberam que era um momento chegado para que Cristo fosse morto, fosse crucificado. E da mesma forma nós vemos aqui um clima um pouco diferente, que é um clima de expectativa dessa glória que estava por vir, né? Essa glória da qual Cristo havia falado, né, nos versículos anteriores. Então no versículo 13 também nós vemos aqui os integrantes desse grupo de crentes. E mais adiante no versículo 15, nós constatamos que haviam cerca de 120 pessoas aqui. E isso é interessante de nós citarmos, pelo fato de que um grupo de 120 pessoas possuía algum tipo de formalização mediante a lei judaica, para que se estabelecesse uma comunidade que se guiasse por um próprio concílio, que tivesse alguns líderes, algumas regras. Então, ali naquele local haviam cerca de 120 pessoas, né? E dentre essas pessoas nós encontramos 4 grupos distintos. Primeiramente nós vemos aqui os apóstolos, são enumerados os apóstolos aqui no verso, que são aquelas pessoas que haviam sido instituídas neste ofício pelo próprio Cristo, haviam visto a Cristo, convivido com Ele, sido testemunhas do ministério de Cristo. De outra forma, aqui nós vemos um grupo que reúne Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres piedosas, aquelas mulheres que haviam acompanhado Cristo desde a Galiléia até Jerusalém, e no momento que ele foi crucificado ficaram a certa distância da cruz. Logo na sequência foram aquelas que prepararam toda a questão do sepultamento de Cristo, e foram também aquelas mulheres que avisaram os apóstolos, né,
acerca da ressurreição do nosso Senhor. Nós vemos aqui também um grupo composto pelos irmãos de Jesus. Então, quem são esses? São aqueles que o haviam rejeitado enquanto estava em seu ministério e que passaram a crer nele somente após a sua ressurreição. Então, nesse período em que Cristo fica entre seus discípulos, período de 40 dias, que é retratado anteriormente, é o período em que de fato os seus irmãos, né, os irmãos de sangue, eles enxergam a messianidade na pessoa de Cristo, passam a acreditar em seu ministério e passam a segui-lo. E nós vemos eles aqui então envolvidos nessa comunidade inicial da igreja primitiva. E por fim temos outros discípulos, pessoas de diferentes origens, de diferentes locais que haviam se reunido em torno de Cristo, em torno do seu ministério, e estavam dando continuidade a isso. E no verso 14, eu acho que é o ponto nevrálgico aqui de toda essa passagem, diz o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração. Então todas essas pessoas, as 120 pessoas, estavam reunidas no cenáculo, aguardando o revestimento do poder que viria, do Espírito Santo, o Pentecostes, e a gente vê aqui uma questão de perseverança, né? Uma constância muito grande ao visualizarmos todo esse grupo de crentes num local específico, orando de maneira perseverante, né? Aqui é dito isso. Eles não estavam somente aguardando sem fazer nada, ou estavam conversando entre si e esperando que a promessa se cumprisse. Mas eles estavam ativamente orando, conversando com Nosso Senhor. Estavam expondo todas as suas questões na presença de Deus, estavam conversando com o Senhor e de uma maneira coesa, de uma maneira em união, como um corpo só, como uma igreja. Então o livro de Atos ele é recheado desse tipo de momentos em que a oração é colocada como o centro de todas as coisas, pelo fato de que a oração ela só existe se o homem ele tem fé naquilo que ele está dizendo a Deus, ou naquilo que ele precisa alcançar, do alto de sua agonia, do alto de sua incapacidade, e ele expõe isso na presença do Senhor. Então a oração envolve esse ato de fé, e nós vemos aqui então essas pessoas reunidas como um corpo só, de maneira perseverante, orando, conversando com o nosso Senhor. Que lição grandiosa que nós temos aqui, irmãos. Num tempo que nós vivemos em que estamos aí na incerteza ainda de muitas coisas, nada mais correto do que orarmos, aguardarmos os próximos capítulos aí, né? Dessa maneira, orando. E sabendo que os nossos irmãos, embora não juntos fisicamente, também estão fazendo o mesmo, estão aguardando em oração. Eu finalizo aqui com uma frase de John Bunyan que diz o seguinte: ore com frequência, porque a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Portanto, irmãos, lembremos o papel da oração na vida do cristão, na vida de cada um de nós e principalmente o que a oração representa na vida da igreja. Que a igreja ore de maneira una, de maneira conjunta pelos propósitos santos que nós temos, pelos quais temos que orar. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, sigamos em oração. Amém.